tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem, para a glória de Deus? Vamos orar, né? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos nessa tarde. Nós te bendizemos, nós te damos o louvor, a glória, a adoração, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, ó Deus, nosso Pai, Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, que ajuda nós, Pai, todos os dias a entender cada dia mais a Tua palavra. Ó Deus querido, Deus amado, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor. Tu és aquele que era, que é e que há de vir e que está voltando. Desde já, Deus, eu quero te agradecer pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua santidade, pela Tua verdade. Ó Deus querido, Deus amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, orienta cada um de nós, Deus, a entender a Tua palavra, a entender, Deus, o que o Senhor quer de nós, qual é o Teu propósito para nós, Deus, aqui na terra. Ó Deus, quantas pessoas agora, sem saber o que faz da vida, qual é o motivo dela estar aqui. E eu quero orar, Deus, por estas pessoas, que o Senhor venha dar orientação, que o Senhor venha dar, meu Deus, a direção, que o Senhor venha visitar cada mente, cada pessoa, Deus, que tem pensado em desistir da vida. Pessoas, meu Deus, que não quer mais saber de igreja, de cuidar de pessoas. Pessoas, meu Pai, que não quer saber mais de Jesus, não quer saber mais da Tua palavra. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia dos Teus filhos, tenha misericórdia das Tuas filhas, sustenta o Teu povo, ajuda o Teu povo, orienta o Teu povo. Se o Senhor não fizer, Pai, não há outro que faça. Se o Senhor não operar, Deus, não há outro que opere. Por isso, Deus, eu quero orar, Deus, essa tarde, clamando o Senhor, um clamor, Deus, de misericórdia, por ajuda. Sustenta-nos, Senhor, nessa tarde, ajuda-nos, ó Deus, orienta-nos, meu Deus, a entender cada dia mais a Tua palavra. Ó Deus, coloca em nossos corações vontade de ler as Escrituras, vontade de ler a Bíblia, em nome de Jesus Cristo, Deus, que todas as distrações que o inimigo tem levantado, não só, Pai, no meio
das redes sociais, mas em todo o tempo que somos bombardeados, Deus, por distrações. Eu peço, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, arranca do nosso ambiente, da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente as distrações, Pai, e ajuda-nos, ó Deus, a voltar a orar como a gente orava, a voltar, meu Deus, a meditar nas Escrituras como a gente lia a Bíblia. Ó Deus querido, Deus amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ajuda o Teu povo a voltar, meu Deus, a meditar nas Escrituras, a ler, meu Deus, não somente aquilo que eles acham que é bom para a vida deles, mas todo o percurso da Bíblia, principalmente, Deus, sobre a volta de Jesus, principalmente sobre as cartas, meu Deus, de Paulo, que dá orientações nos últimos dias, o que aconteceria, o que estava por vir. Ó Deus querido, Deus amado, quantas pessoas longe da Tua presença, quantas pessoas, Deus, longe da Tua casa, quantas pessoas, meu Deus, não têm o hábito mais de ler a Tua palavra, de ler as Escrituras. Não tem mais o hábito, Deus, de meditar, Deus, sobre a vinda de Jesus, sobre Jesus estar voltando, sobre o Rei dos Reis estar vindo buscar a Tua igreja, o Teu povo aqui na terra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ajuda cada um, Deus, a orientar as suas mentes. Tira, Deus, todos os distúrbios mentais, tudo aquilo, meu Deus, que tem assolado a mente deste homem, tudo aquilo que tem assolado a mente desta mulher. Deus, o meu clamor nessa tarde, Deus, é um clamor por ajuda, é um clamor por misericórdia, é um clamor, Deus, que só o Senhor sabe de cada offline, de cada pessoa, só o Senhor sabe, Deus, de cada pessoa, Deus, está passando nas suas vidas. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, pessoas que riem por fora, mas que choram por dentro. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, que aparenta que está sarado e sarada, mas que dentro dele, dentro dela está ferida, está sangrando. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. O meu clamor nessa tarde, Deus, que o Senhor venha ajudar os Teus filhos, que o Senhor venha ajudar as Tuas filhas, que o Senhor venha operar, Deus, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Oh, Deus, se tiver alguém, Deus, passando por momentos de dificuldade, problemas na área dos sentimentos, Deus, eu peço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ajuda, Senhor, esta pessoa, traga alívio, traga bálsamo, traga restituição, traga renovo, traga, Jesus, o refrigério do céu, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, sustenta os Teus, tenha misericórdia de cada um. Só o Senhor sabe, Deus, dos dias que estão vivendo, só o Senhor sabe das feridas, só o Senhor sabe Deus, das tristezas profundas que cada um de nós, Deus, passa por momentos de dificuldade na vida. E a minha oração nessa tarde, Deus, que o Senhor venha se levantar para o Teu povo e ajudar o Teu povo aqui na terra. Ajuda os céus, tenha misericórdia de cada um de nós. Repreende, Deus, o mal da nossa vida que tem rodeado não só um, não só dois, mas milhares e milhares de vida, trazendo, meu Deus, a dúvida, trazendo, meu Deus, a desesperança, sendo que a Tua palavra, o próprio Jesus disse sobre nós lembrar a nossa memória, trazer a nossa memória aquilo que nos dá esperança. E a esperança do crente, a esperança do homem e da mulher de Deus é a volta de Jesus, é que Jesus está voltando, que Ele vem buscar o Teu povo aqui na terra, que alguns já foi para lá, que alguns já está no descanso eterno. Deus querido, meu Deus amado, mas muito aguarda ainda a vinda do Senhor Jesus.
Ó Deus querido, Deus amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero fazer um clamor específico, Deus, um clamor de ajuda, um clamor por misericórdia, por compaixão do teu povo aqui na terra. Muitas vidas, Deus, precisando de ti, muitas vidas, Deus, precisando da tua orientação, muitas vidas precisando, Pai, do teu sustento, do teu alimento, da tua ajuda, Jesus. Muitas pessoas passando fome, não só fome de comida, mas fome do Espírito. Pessoas que não conseguem mais sentir a tua presença como sentia. Pessoas que não conseguem mais orar como orava. Pessoas que não conseguem mais ir em montes. Pessoas que não conseguem mais levantar nas madrugadas. Pessoas que não conseguem mais, Deus, meditar nas sagradas escrituras. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, ajuda-nos, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, nos sustenta aqui na terra. Ah, Deus, a tua palavra diz que chegaria dias difíceis, dias trabalhosos, dias, meu Deus, apertados, e já está acontecendo estes dias, meu Pai, de muita distração, aonde o inimigo não tem tirado o teu povo da igreja, mas tem tirado o teu povo da tua presença. Oh Deus querido, Deus amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, nos sustenta, nos orienta, traz de volta, Deus, aquilo que a gente perdeu. Traz de volta, Deus, aquilo que a gente perdeu no meio do caminho. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Deus, sustenta os teus aqui na terra, ajuda os teus aqui na terra, não deixa eles, meu Deus, da forma que estão. Só o Senhor pode fazer um milagre, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode libertar. Faça na vida dessa pessoa, Pai, como o Senhor fez na minha vida no ano de 2020, aonde eu fui desenganada pela medicina, mas o Senhor, Pai, mudou o quadro de morte para o quadro de vida. Se tiver pessoas, meu Deus, passando por isso, ajuda essa pessoa agora. Aonde tiver alguém, Pai, enfrentando uma enfermidade na área física, Senhor, vem com cura, vem com libertação. Em nome de Jesus Cristo, mostra para esta pessoa o Deus que cura, o Deus que sara. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, aonde tiver alguém também, Deus, cansado e sobrecarregado, o próprio Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Traga alívio para este homem, traga alívio para esta mulher, traga alívio para esta casa, para este lar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, refrigera almas dos teus, refrigera a alma dos teus filhos, das tuas filhas. Oh, Espírito Santo de Deus, esse é o meu clamor, Pai, nessa tarde. Esse é meu clamor, Deus, de ajuda, por misericórdia para com o teu povo, para comigo também, porque eu sou o teu povo também, Jesus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, desde já, Deus, eu quero te agradecer pela tua bondade. Eu quero te agradecer, Deus, pela tua palavra e pela tua verdade, Deus, que está de geração em geração. Que está de geração em geração. E obrigada, Jesus, por este momento. Obrigada, Espírito Santo, por este momento. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Desde já eu quero agradecer a todos que estão na live. Quero agradecer também a todos que estão curtindo a live, viu? Quando você curte a live, né? O TikTok manda para outras pessoas e isso você também está trabalhando para o reino, né? Pessoas vão ouvir de Deus a palavra dele, tá bom, gente? Tô vendo aí meu amigo Jean, né? Obrigada, viu, Jean? Que Deus te ajude, te oriente cada dia mais e te sustente, né? Na obra dele, porque ele precisa de ti aqui na terra, né? Gente, hoje eu quero falar de uma coisa, né? Eu vou voltar a falar, né, de Jesus tá voltando. É uma das coisas que Deus colocou no meu coração, é sobre isso, né? Mas hoje não é o tema sobre isso, tá bom, gente? Mas
como jejuar da forma certa. Quem acompanhou comigo aqui a última live que eu fiz, né? Acho que tem umas 4 dias ou mais. Eu falei algumas coisas, né? Tem pessoas que jejuam da forma... com a intenção certa, mas da forma errada. Como que é jejuar um jejum bíblico, né? Muitas pessoas jejuam, gente, da maneira errada, que não é bíblico, né? Que não está na palavra. E o jejum que tem efeito no mundo espiritual, né? Para o crente, é o jejum bíblico, aquele que está relatado na Bíblia, né? E hoje eu quero falar sobre o jejum parcial, aquele que você... Porque o total você tira o que você bebe, né? E o que você come, né? Mas o parcial você pode comer algumas coisas. Só não pode comer tudo que você acha que é muito gostoso, muito bom, né? E hoje eu quero falar sobre o jejum de Daniel, né, gente? Eu fiquei devendo aqui trazer isso para algumas pessoas. E hoje eu vou falar disso, tá bom, gente? E... o que é o jejum parcial? Vamos ler um pouquinho, né? Jejum parcial é quando você abre mão de certos tipos de alimento, nem tudo, mas o essencial, que sustenta a carne, para buscar fome maior por algo espiritual. É um jejum de posição, de consagração, de rendição e que trouxe resultados visíveis. Inclusive no físico, este tipo de jejum fala muito com as pessoas que estão começando ou que não podem fazer jejuns extremos, né? Por causa de saúde ou circunstâncias da vida, né? Daniel foi exemplo clássico, né? Em Daniel 1, daqui a pouco nós vai ler, tá bom, gente? Ele acusou as iguarias do rei, comendo legumes e bebendo água para não se contaminar. Em Daniel capítulo 10, ele restringiu manjares desejáveis, carne e vinho por 21 dias. Ele fez isso não por orgulho, mas por propósito. Ele desejava visão, entendimento, posicionamento. E Deus o visitou com revelações sobrenaturais, visões que estavam muito além do que ele podia ver de olhos naturais. E quando Daniel entra nesse propósito de jejum por 21 dias, ele se propôs a compreender e também se humilhar perante Deus, né? Que está lá em Daniel capítulo 10, versículo 12. Vamos ler mais um pouquinho, né? É interessante observarmos que o anjo disse a Daniel que Deus já havia respondido desde o primeiro dia do seu jejum. Quando Daniel começou a fazer o jejum de 21 dias, né, comendo só alimentos ali que não era muito desejável, né? Que não era aquela carne, aquele vinho de uva, né? De antigamente. Ele se absteu de tudo isso, né? Dos manjares lá do rei, né? E aí, quando ele começou o jejum, Deus, né, mandou um anjo e o anjo já tinha preparado para responder, É interessante observarmos que o anjo disse a Daniel que Deus já havia respondido desde o primeiro dia do seu jejum. Mas quando esse anjo foi levar a mensagem até ele, deparou-se com o príncipe do reino da Pérsia. E esse príncipe aqui, né, do reino da Pérsia, nada mais é do que um dos príncipes, né, uma das potestades malignas que está do lado do diabo, né, gente? Aqueles anjos que foi caído junto com o inimigo, que foi o diabo, né? Então esse príncipe aqui não é príncipe de Deus, não, tá? É príncipe que na verdade era de Deus, né? Mas que é um anjo caído, né? Então ele é mau, ele ficou mal, né? E esse príncipe do reino da Pérsia, um poder espiritual demoníaco, que tentou por 21 dias impedi-lo de levar a resposta de Deus a Daniel. A Bíblia relata que foi necessário o anjo Miguel ir ajudá-lo.
Podemos aprender 3 coisas com este cenário. A primeira é que há de fato uma batalha ocorrendo nas regiões celestiais. Fica muito claro nesse episódio que exércitos demoníacos se opõem aos propósitos de Deus e que lutas terrenas muitas vezes refletem o que acontece no mundo espiritual. Eu costumo dizer para os meus alunos, do discipulado bíblico, MBA, esse aqui é um dos relatos, daquele irmão, o irmão Sherman, tá bom, gente? Esse é até o livro dele que eu tô lendo aqui, mas daqui a pouco nós vamos ler a Bíblia, e aí ele tá falando isso aqui, que o mundo espiritual é mais real do que esse em que nós estamos. Afinal, o mundo espiritual sempre existiu. Já esse em que estamos veio a existir, esse natural aqui. Logo tenho para mim que tudo o que ocorre neste mundo é um mero reflexo de coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. A segunda coisa que aprendemos é que é precioso se manter firme e perseverante, principalmente quando iniciamos um jejum. Não é porque nada aconteceu ainda aos nossos olhos que o céu já não esteja trabalhando. Algumas pessoas, começam a fazer o jejum, aí vê que não está acontecendo nada, vai lá e para. Não, gente, continua. Não é porque a gente não está vendo que Deus não está trabalhando a nosso favor. Vimos que Daniel se manteve firme, mesmo quando aparentemente nada estava acontecendo. Mal ele sabia que Deus já havia liberado a resposta. E durante todo o jejum dele, uma verdadeira batalha estava acontecendo no mundo espiritual. Imagine se ele tivesse parado ou desanimado. Será que a resposta e o direcionamento que ele tanto buscava teria chegado até ele? Fica a dúvida, E a terceira coisa que aprendemos com esse episódio é que a oração e o jejum podem afetar o resultado. Não sabemos o que poderia ter acontecido se ele tivesse interrompido o seu jejum, mas podemos afirmar que a resposta chegou exatamente porque ele se manteve firme e não retrocedeu, não recuou. E claro, se Deus quisesse, essa batalha nem teria começado, ou que ainda que o inimigo tentasse se opor como de fato fez, com apenas uma palavra de Deus, o inimigo seria derrotado e a mensagem chegaria no primeiro dia para Daniel. Mas ao permitir essa batalha e deixá-la registrada em sua palavra, a Bíblia, Deus nos mostra a realidade do mundo espiritual e a necessidade de nos mantermos firmes em oração e consagração a Ele. Amém, gente? Agora vamos ler a palavra. Aonde está escrito sobre que Daniel rejeitou as iguarias do rei da Babilônia, Daniel capítulo 1, vamos ler para vocês verem, No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Espenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria. Eles eram inteligentes, E sábios em ciência, tinha muito conhecimento, E entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criados por 3 anos. O período era 3 anos, gente? Para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs a de Beltesazar e Ananias, o de Sadraque e a Misael, e o de Mesaque e Azarias, e o de Abednego. Mudou até o nome deles,
E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel, né? Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E eu quero já liberar uma palavra para algumas pessoas que estão aqui. Vai ter certas ocasiões, certas situações na nossa vida, gente, que a gente tem que pedir Deus graça e misericórdia a favor de nós em certos ambientes, principalmente em trabalhos, né? Principalmente nas faculdades, principalmente em ambientes que você não tem como você sair, porque você está trabalhando, né? Você precisa de estar trabalhando ali, então você precisa muitas vezes orar, né? Para Deus te dar graça e misericórdia para te sustentar naquele lugar. E Deus deu graça e misericórdia, né? Daniel diante do chefe dos eunucos, o cara, né, o homem que ficava ali para cuidar daqueles jovens, né, para o rei, para apresentar ao rei depois de 3 anos. Aí o chefe dos eunucos, né, disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, né, tipo do rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Tipo, o rei poderia matá-lo ele, né? Então disse Daniel ao despenseiro. Olha a sabedoria de Daniel aqui, porque Deus deu ele essa sabedoria, né? A quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te os teus servos 10 dias. Olha pra você ver, gente. Pediu o chefe dos eunucos, né? 10 dias para provar ele que eles iam ficar iguais ou até melhor. E você vai ver que ao decorrer da palavra que a gente for ler, que a aparência de Daniel, né, e dos seus amigos ficou melhor do que os outros que estavam comendo carne e bebendo lá o vinho, né, da uva. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu tô vendo aqui, né, a missionária Patrícia Silva. Tem tempo que eu não vejo seus vídeos nas For You, viu? Depois eu vou dar uma visitada lá, dando a paz do Senhor, viu? A paz do Senhor, irmã. Tem muito tempo que eu não vejo os vídeos de você. Sério mesmo, né? Depois eu vou lá dar uma olhada. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que come a porção do manjar do rei, e conforme vires te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. Quantos dias que ele pediu ao chefe lá, gente? 10 dias, olha pra você ver como que Daniel é sábio, né? E essa sabedoria veio de Deus para ele, né? E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos, né, do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então, os amigos de Daniel tinham o que, gente? Conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Então, o chamado de Daniel era questão dos sonhos, né? Sonhar e Deus falar através daquele sonho, as revelações, né? Deus falava muito com Daniel através de sonhos, revelações fortíssimas, que nós vamos ler daqui a pouco no capítulo 10, tá bom, gente?
Obrigada, viu, irmã? Missionária Patrícia Silva, por estar curtindo a live. Deus te abençoe, viu? Aí, continuando, ó. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos. A palavra doutos aqui é conhecidos, em conhecimento, né? Em sabedoria e em entendimento, né? Mais sábio, né? Do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. Até aqui, né, gente? Aqui prova no capítulo 1 de Daniel, aonde Daniel e os seus amigos rejeitam as iguarias do rei. Outra palavra também que eu quero já liberar aqui para algumas pessoas. Vai ter certas, né, ocasiões da sua vida, certas situações da sua vida que você vai ter que ter sabedoria, né, da parte de Deus para poder rejeitar certas manjares, né, certas decisões, certas atitudes e até mesmo comidas de certos ambientes. Porque se na Bíblia está relatado isso aqui, gente, é pra gente se orientar, né? Tem gente aí que sai pra qualquer lugar, não ora pra comer. Nunca vi isso, crente não orar antes de comer as coisas, antes de beber as coisas, né? Ah, Ana, mas isso é religiosidade. Ah, Ana, pra que essa babajada, filho? Isso não é babajada não, isso não é besteira não. Você não sabe se a comida pode estar contaminada? Quem aqui já viu muitas notícias aí no jornal? A amiga que envenenou a outra lá com o bolo. Quem mais? Um monte de coisa aí, gente. Coxinhas que tá sendo contaminadas, né? Que às vezes é até de ser humano. O trem tá feio, de cachorro. Às vezes você tá comendo coxinha ali, você tá achando trem gostoso, você vai ver, é de animal, de que nem pode comer, cachorro, né? Ou de gente, misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Então, gente, a Bíblia fala, né, que quando você ora, nenhuma coisa mortífera pode fazer dano. Por quê? Porque você confia no teu Deus, você confia no seu Senhor. Amém? Não quero muito entrar nisso não, que eu quero falar do jejum, tá bom, gente? Então vamos lá para Daniel capítulo 10. Aleluia, glória a Deus, né? Então vamos ler, ó. Agora vamos falar da parte, né, que houve uma batalha espiritual entre os anjos de Deus e o anjo, né, caído, que é mais conhecido como os demônios, né, do diabo, tá bom, gente? O diabo foi lançado fora do céu, né? Caiu do céu. E a Bíblia fala claramente que ele levou a 1/3 dos anjos. A gente não tem dimensão, se é milhões, trilhões, que diacho que é, né, gente? Mas a gente sabe que são muitas potestades malignas que caíram e que existe, tá bom, gente? Batalha espiritual. E eu quero falar disso. Ó, um anjo anuncia Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Os acontecimentos do que, gente? Eu comecei orando, falando dos últimos dias. Eu quero te convidar, você que está aqui na live, a ter o hábito de ler as histórias dos últimos dias. As cartas de Paulo, Apocalipse e Daniel. Lá no livro de Atos também tem algumas coisas. Tenha o hábito de ler, gente, histórias dos últimos dias. Por quê? A Bíblia é clara que chegarão, né, os últimos dias, aonde aconteceria muita coisa ruim. Falsos profetas, falsos mestres, pessoas que enganariam até os escolhidos de Deus. E se a Bíblia fala que enganaria, é porque vai enganar. Então nós temos que ficar espertos. E eu quero chamar você a atenção para isso. O que eu quero que você tenha entendimento dessa escritura para você não ser enganado. Para você não ser enganado em nome de Jesus, ó. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada
Que eu tô falando do jejum parcial, que durou 21 dias. Olha pra você ver. 21 dias, uma guerra espiritual, o anjo de Deus, o anjo do inimigo, lutando ali. O demônio, vou falar nem anjo, o anjo caído, né? O demônio lá, lutando. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Outra coisa também, servo de Deus tem tempo de tristeza, principalmente aquele que é profeta de Deus na terra, né? Ou profetiza do Senhor na terra. É normal, para de achar que tudo é inimigo, que tudo é coisa do diabo. Não, calma, o cara estava em jejum, Daniel estava em jejum de 21 dias aqui, né, o período aqui, e ele estava triste, ele estava com um semblante triste, e ele ficou 3 semanas assim. Não tô falando permanecer para sempre, ok? Mas vai ter dias de tristeza sim, e isso é bíblico. Manjar desejava e não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, que é o suco de uva, gente. O povo não entende isso aqui, assim, mas eles bebiam. O negócio é que você tem que estudar, né? Somente o grego, que algumas palavras vêm diferente. Mas quando você for estudar, você vai ver lá que é o suco da uva. Tá bom, gente? Não é igual hoje que o teor de álcool é altíssimo. Um golinho que você beber, você vai ficar bêbado. Por isso que não pode beber. E a gente cristão fala, não beba, né? Porque hoje é difícil demais, né? Você encontrar um vinho que não vai te deixar bêbado ou bêbada. Então não beba, ok? Se você for beber um suco de uva, ok. Mas o vinho não, ok, gente? E quando a fala do vinho aqui é suco de uva. Então vamos lá, Nem ungir com unguento, parece que nem tomar banho ele tomou, né? Até que se cumpriram as 3 semanas. Ele ficou tão triste, gente. Tão triste. Por 3 semanas que nem banho ele tomou. Aqui você pode ver que ele fala que eu não me ungi com unguento. Aqui é questão do banho. Se for ler aqui, se for estudar, nem banho tomou. Então ele ficou um tempinho ali triste demais, né? Mas enfim. Mas passou, viu? Depois das 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, ou Tigre, né? E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Então ele começa a ter uma visão. Olha pra você ver que coisa maravilhosa, né? E o seu corpo era como a turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos, olha para você ver a visão que Daniel tem, como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, medo mesmo, né? E fugiram, e escondendo-se, fiquei, pois eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. Ele desmaiou, né? E não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Tá vendo, gente? Que quando acontece algo do mundo espiritual com a pessoa, não tem como ela ficar em pé, eu tô ouvindo. Você vê que ele desmaia, ele perde as forças, o rosto dele começa a desfalecer, né? Com certeza fica ali, tipo, se ele era branco, ficou cinza. Enfim. Mas você vê que tem um impacto ali na hora. Hoje o povo, né?
Não todos, mas muitos. Ah, eu tô vendo um anjo ali. Ah, eu tô vendo um anjo lá. Ah, não sei o que. Ah, gente, olha pra você ver a experiência que este homem teve. Daniel, um dos homens mais sábios. Um dos homens que Deus falava que ele era desejado, né? Tipo, eu gosto de você, filho, eu te amo, né? Você pra mim é precioso. E olha como que foi a experiência dele quando ele viu um anjo. Aí eu continuo aqui pra vocês verem. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, ele desmaiou, né? E não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Esta foi a experiência que ele teve quando ele viu um anjo de Deus. E me disse Daniel: homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Olha para você ver, gente, a experiência que Daniel teve. Ele estava o quê, gente? Tremendo. Hoje o povo, tudo eles falam que tá vendo anjo, que não sei o que tá vendo Jesus, tá vendo um homem de branco. Hoje toma cuidado com essas coisas, porque muitas coisas é carnalidade, é infantilidade, algumas coisas é demoníaca. Você tem que tomar cuidado, você tem que pedir a Deus o dom do discernimento de espírito, porque nem tudo é de Deus. Nem tudo tá falando, tô vendo Deus aqui, tô vendo Deus lá. Nem tudo é de Deus. Peça a Deus o discernimento de espírito para você não cair em qualquer conversa fiada que o povo tem feito usando o nome de Deus. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicar-te o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O anjo veio por causa de quem, gente? Por causa das palavras de Daniel. Ele falou assim: olha, eu vou fazer um jejum, eu vou me humilhar diante de Deus, eu vou buscar a presença do Senhor, eu vou me humilhar diante dele. Eu vou fazer esse propósito de 21 dias, não comer carne, não beber vinho, não fazer coisas que me agradam, que eu gosto, para poder buscar a presença de Deus. Eu quero te convidar aqui também, em nome do Senhor Jesus, você que não tem o hábito de jejuar, tenha o hábito de jejuar, busque a presença de Deus, faça algo para mover o céu ao seu favor. Talvez você está passando dificuldades na vida, tribulações, perturbações, muitas e muitas tribulações e lutas na sua vida espiritual. Eu quero te convidar a fazer um jejum. Faça um jejum como Daniel fez. Em nome do Senhor Jesus, busque a presença de Deus, se humilhe, se aquebrante. Busque a presença de Deus enquanto ainda é tempo. Aí ele continua, ó. A palavra de Deus falando, ó: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim, tipo, de frente, né? 21 dias. E eis que Miguel, um dos príncipes, veio para ajudar-me. O anjo falando: olha, Daniel, veio um príncipe da Pérsia, que significa um anjo demoníaco, o espírito ruim, espírito maligno ruim, que é chamado aqui na Bíblia de príncipe do reino da Pérsia, que ficou de frente a esse anjo, falando com ele, brigando com ele, falando: você não vai levar resposta nenhuma para Daniel, eu vou brigar com você, você vai ter que parar com isso, você não vai revelar nada. E aí a Bíblia é clara aqui, gente: se pôs de frente de mim de 21 dias, lutando, olha pra você ver, brigando. E eis que Miguel, um dos príncipes, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me.
e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quem veio ajudar esse anjo? Um dos primeiros príncipes, o anjo Miguel, para lutar com aquele príncipe lá da Pérsia, né? O anjo do mal, o anjo caído, brigar com ele também, lutar contra ele. Falar, não, você não vai impedir o anjo de levar. Mas ele teve que ter ajuda, gente. Vocês têm que entender uma coisa, que no mundo espiritual tem hierarquia. O que é hierarquia? Aquele que está acima e aqueles que estão mais embaixo. Quando você lê sobre estuda um pouco sobre os anjos, você vai ver que existe anjos, arcanjos, querubins, serafins e alguns outros. E até príncipes, né? Os primeiros príncipes. Tem hierarquia no mundo espiritual. Como tem hierarquia no céu, tem hierarquia no inferno. Tem hierarquia também dos anjos caídos. Alguns são mais fracos, alguns são mais fortes. E eles brigam entre si. Você tem que entender que você pode estar no mundo natural, tá normal aqui, tá tranquilo aqui. Você tá na terra, você tá no real. Só que você tem que entender que existe um mundo espiritual, e o mundo espiritual é mais real do que esse que nós estamos agora. Da mesma forma que você acha que tá tudo bem, que nossa, é real demais, a realidade da vida. Existe um mundo espiritual também que é mais real do que este. É só para você entender que o mundo espiritual existe. E que da mesma forma, o anjo de Deus luta ao seu favor, guerreia ao seu favor, para te dar livramento de morte, para dar livramento à sua família de morte, para te tirar de tantas coisas, desastres. Tem também o inimigo das nossas almas, mais conhecido como o diabo, Satanás, e os seus demônios, que também luta para poder destruir a nossa vida, nos matar, nos roubar, nos destruir. E uma das armas espirituais para você ir contra o mal é jejum. É jejum. É jejuar. Ana, jejum é sacrifício. Ana, jejum é bobajada. Ana, jejum pra que isso? Filho, em nome do Senhor Jesus, jejum não é bobagem. Jejum não é brincadeira. Jejum é bíblico. Você precisa praticar jejum. Daniel praticou jejum aqui parcial, 21 dias, e a Bíblia é clara que teve uma guerra espiritual entre o anjo de Deus e o anjo do inimigo contra a vida dele, para que a resposta não chegasse a Daniel, para que ele não pudesse ouvir a resposta de Deus. E quantas vezes, gente, a gente ora, e Deus parece que não responde, nós não ouvimos a voz de Deus, parece que nada acontece. Às vezes é um jejum que você precisa praticar. Benjamin, obrigado por curtir a live. A Maria Eduarda dando glória a Deus, né? Minha prima. Que bom, viu? Você tá aqui conosco. Em nome de Jesus, gente. Ah, Ana, mas eu sou muito fraco. Eu sou muito fraca no jejum. E eu não vou mentir pra você também, eu sou um pouquinho fraca. Eu tô pedindo Deus misericórdia, força, para poder ter o hábito agora nesse ano de 2026 a jejuar. Porque até um tempo atrás, gente, eu também não tava praticando isso. Eu comecei o meu ano de 2026 em jejum. Porque eu comecei a ler esse livro aqui, ó, do irmão, eu até indico vocês lerem, do irmão Sherma Viana, que ele explica, né, como jejuar da forma correta, como jejuar o jejum bíblico. E ele dá vários e vários respaldos bíblicos. E eu estou trazendo um respaldo bíblico agora, que é o jejum parcial. Quem estava aqui na minha outra live, eu falei do jejum total, que foi o jejum de Jesus. Mas hoje eu tô falando do jejum parcial, que algumas pessoas têm problema de saúde, não pode tirar tudo, né? Que é a comida e a água. Mas você pode começar a comer legumes, verduras,
tirar a carne, tirar o arroz, tirar o feijão, tirar o macarrão, tirar o pão, tirar o bolo, tirar o iogurte, tirar essas coisas gostosas que você gosta, refrigerante, suco, café, e começar a ter um jejum de legumes, de frutas e de verduras. Faça esse propósito diante de Deus. Um jejum bíblico, de um jejum de Daniel. E ele praticou esse jejum 21 dias. 21 dias. Aí a Bíblia é clara, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Tipo, defronte aqui é de frente, né? E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Os derradeiros dias aqui, gente, significa últimos dias. Derradeiro significa último dia. Porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma, como semelhante dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não ficou força alguma. Olha pra você ver a experiência que Daniel teve com um anjo de Deus. E tem gente hoje falando que vê anjo aqui, vê anjo lá. Gente, olha a experiência de Daniel. Daniel estava em jejum, estava em propósito de 21 dias. E ele ficou sem força, ele ficou trêmulo, ele ficou muito impactado com o poder daquela visão, daquela revelação. As coisas de Deus são sérias, não é brincadeira não. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Olha pra você ver, ele perdeu até a voz. Daniel perdeu até a voz, gente. Uma experiência que ele teve com o anjo. E o povo hoje tudo vê anjo. É impressionante como o povo hoje vê anjo. Principalmente quando chamam os pregadores de fora. Aí começa o cara lá a falar em mistério. Ou a mulher também que desprofetiza. O profeta tal, a profetisa tal. E começa a falar: eu tô vendo o anjo lá, eu tô vendo o anjo ali. Alguns falam que vê até Jesus. Jesus tá entrando aqui agora. Jesus tá passeando na igreja. Olha a experiência de Daniel. Daniel tava 21 dias em jejum, propósito com Deus. E a experiência que ele teve com o anjo é de ficar trêmulo, é de ficar impactado, é de desmaiar, é de perder as forças, e é de ficar, gente, impactado com a revelação que ele teve do anjo de Deus. E ele perdeu até a voz. Aí continuando: e uma com semelhança de um homem tocou outra vez e me confortou. Aí veio outro anjo e tocou ele, confortou ele, deu ele forças. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Aí continuando: e disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Porque me confortaste. Porque me confortaste. Olha pra você ver que impressionante. E disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe das
dos persas, o príncipe mau, né? Aquele caído, né? E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, outro espírito ruim, outra potestade demoníaca ruim. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, quem luta com esses príncipes caídos, que tem uma hierarquia maior? O anjo Miguel, porque ele é um dos primeiros príncipes, né? Criados por Deus. Então, quem tem força contra esses príncipes malignos, demoníacos? O anjo Miguel, o príncipe Miguel, um dos primeiros príncipes que foi criado. Gente, tudo que eu falo, eu trago respaldo bíblico. Eu leio. Algumas pessoas talvez entram no final da live, né? E vê a gente falando e acha que a gente não tá pregando Bíblia. Mas eu li aqui com vocês o capítulo 1 inteiro e o capítulo 10 inteiro, só para vocês verem que é verdade as coisas de Deus, é bíblico. Tudo que eu falo aqui está na Bíblia. Tudo que eu trago aqui está nas Escrituras, está no livro da Bíblia Sagrada. E eu quero te convidar a ter o hábito de ler a Bíblia. Talvez você entrou o ano cansado, desanimado, desanimada, cansada. Filha, filho, comece a ler as Escrituras. Comece a ler a Bíblia. Tenha o hábito de ler a palavra de Deus. Tenha o hábito de orar. Talvez você começou o ano e não consegue mais orar como estava orando. Baixou em você, sei lá, um espírito de desânimo, de cansaço. Sei lá o que está acontecendo contigo. Mas eu quero te dizer, existe guerras espirituais ao seu favor. E o anjo de Deus, ele luta para você esforçar, como ele lutou para Daniel se esforçar. O anjo de Deus, ele luta para você animar, como ele lutou para Daniel animar. O anjo de Deus lutou para Daniel se levantar, começar a falar, começar a pregar a palavra, pregar sobre os últimos dias. Mas o príncipe das trevas, que chamado da Pérsia e da Grécia, luta para você não pregar a palavra de Deus, para você não falar dos últimos dias, para você não fazer a obra de Deus, para você não orar, para você não jejuar. E eu quero te convidar, se você não tem o hábito de jejuar, filha, jejue. Comece a fazer um propósito. Ah, Ana, eu tenho problema de saúde? Também tenho. Ah, Ana, eu tenho problema de pressão? Também tenho. Ah, Ana, eu tenho problema de coração? Filho, também tenho. Ah, eu não posso fazer aquele total lá não, que eu tenho medo de desmaiar e morrer. Não faça nada que vai atentar o teu Deus. Faça tudo conforme o teu médico orientar. Mas esse jejum parcial aqui que eu acabei de falar na live é um jejum que qualquer pessoa, mesmo que tenha doenças, pode fazer, problemas de saúde pode fazer, porque você não vai abster de tudo, você vai comer verduras, legumes, frutas, tomar um suco natural, bater a fruta lá para você beber, fazer lá fazer algo para te ajudar, uma vitamina de fruta para você ficar mais forte. Tá entendendo, filho? Não põe açúcar, tá bom? Então por isso faz uma vitamina mais grossa, né? Aonde você vai ver ali o docinho da fruta. Não coloca açúcar, porque açúcar não é legal. Açúcar tem muito teor de carboidrato e é algo que vai atrapalhar o seu jejum. Não pode colocar açúcar. Mas tem o hábito de jejuar. Tem o hábito de fazer jejum. Ah, Ana, eu nunca jejuei na minha vida. E eu sou cristã há mais de 10 anos.
Ana, eu sou cristão há mais de 30, 40, sei lá, anos, mas eu nunca pratiquei o jejum. Filho, você está descumprindo a palavra de Deus, porque jejum, ter uma vida de jejum, de propósito com Deus, de jejum, é bíblico. Eu já trouxe aqui o respaldo de jejum total de Jesus. Praticou. Moisés praticou. Agora eu trouxe aqui o respaldo bíblico do jejum parcial. Eu lá ia falar de Esther, mas o tempo não vai colaborar para me falar de Esther. Mas eu falei de Daniel, o jejum parcial, onde ele comeu só coisas que não era desejável, né? Gente, e a Bíblia fala que ele comia mel, né? Que ele comia mel. Então, lugar da açúcar, coloque mel. Não é esse mel que você compra no mercado que tá cheio de açúcar, não. É o mel legítimo. Ana, mas eu vou pagar mais caro. Pague mais caro, mas faça um jejum bíblico, porque o que faz efeito no mundo espiritual é o jejum bíblico. Não é propósito que você inventa da sua cabeça, não. O que faz efeito no mundo espiritual é o jejum bíblico. O jejum de Daniel está aqui claro para nós. Então compre o mel mais caro, mas compra ele legítimo. O azeite, né? Compra o legítimo. Ana, ele é muito caro. Mas pague mais caro, mas faça um jejum correto, filho, filha. E não faça coisas que vão te tirar do foco do propósito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Mas tenha o hábito nesse ano 2026 de jejuar. Tenha o hábito de fazer jejum. Se você não tem o hábito de fazer jejum, eu te convido a ter o hábito de jejuar. E eu vou te falar de novo. Tá vendo esse irmão aqui? Esse irmão aqui é o Sherman Viana. Esse livro, eu achei ele um pouquinho mais barato, que eu comprei na live dele. E ele dá muito respaldos bíblicos sobre jejum. Bíblico. E eu convido você também, você que pode, né, comprar. Compra esse livro para você estudar. Talvez tenha preguiça de ler Bíblia. Mas claro que você vai ter que ler a Bíblia. Não é só ler o livro, não. Você vai ter que ler a Bíblia também. Mas talvez você tenha preguiça de achar na Bíblia. Não sabe aonde que tá. Leia esse livro. Esse livro vai te dar muitos respaldos bíblicos. Para você começar a ter uma vida de jejum e de propósito, de jejuns ao Senhor teu Deus. Amém? Vamos orar para finalizar a live? Depois, né, eu vou fazer uma live sobre o jejum que Esther fez. Tá bom, gente? Quero falar também aqui um dia sobre o jejum de Jonas. O jejum de Jonas não, meu Deus. O jejum, né? Que aquele povo que Jonas pregou fez, né? O povo ninivita. O povo de Nínive, né? Da cidade de Nínive. Tá bom, gente? Que é onde é de livramento de morte. Livramento ali, né? Pra Deus perdoar os seus pecados. Sabia que também tem jejum bíblico para Deus perdoar os seus pecados? Talvez você tenha anos e anos vivendo uma vida longe de Deus, cheio de pecado, cheio de coisa ruim. Faça um jejum bíblico, aonde você pode mudar o céu ao seu favor, aonde Deus pode responder as suas orações, aonde você possa de novo sentir a presença de Deus. E existe jejum sim, viu? Que Deus falou que ia matar aquele povo, se aquele povo não se arrependesse. O decreto era de morte. Jonas não queria nem pregar para aquele povo, né? Mas aí Jonas prega, porque Deus falou para pregar, pregou, mesmo que ele não foi na hora que era para ir, né? Que teve todo um negócio ali, que uma hora eu vou trazer uma live só falando sobre isso, né? Mas o peixe mandou ele para ir para lá, né? Deus fez aquele peixe engolir ele, e ele mandou ele para lá de todo jeito. E Deus perdoou aquele povo.
porque aquele povo teve uma mudança de verdade, ele se converteu de verdade, eles quis de verdade buscar a presença de Deus, eles quis de verdade se converter ao Senhor e pedir perdão pelos seus pecados. E você viu isso através do jejum que eles fez de 3 dias ali. Tirou tudo, tirou água, tirou o que comia, né, de comer. E Deus respondeu a oração deles. Eles vestiu de veste de saco, né? Jogaram cinza nas suas cabeças e faziam clamor ali pedindo Deus misericórdia das suas vidas. E Deus teve misericórdia deles. Olha como é que Deus é bom, né, gente? Deus é bom. Deus é misericordioso. E eu quero te convidar, filho. Eu quero te convidar, filha. Tenha o hábito de jejuar. Tá bom? Aí, quando eu for fazer a live de novo sobre o jejum de Esther, eu vou estar avisando aqui nas minhas redes sociais. Tá bom, gente? Deus te abençoe. Vamos orar para estar finalizando esta live? Adão Andrade aí dando a boa tarde, né? Boa tarde, viu, irmão? Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. Muito obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Ah, Deus, se não fosse o Senhor na nossa vida, nem aqui nós estaríamos. Mas graças eu te dou, Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigada, Jesus, pelo Senhor ser este Deus que é tão misericordioso, é tão bondoso, que ainda que os teus filhos se afastem de ti, o Senhor é aquele que chama de volta. Vem para mim, filho. Vem para mim, filha. Como diz as Escrituras: achegai, pois, vós a Deus, e Ele achegará a vós. A primeira parte é a minha e a tua. Chegar para perto de Deus. E a gente se chega para perto de Deus é orando, jejuando, lendo Bíblia, buscando arrependimento, aquebrantamento. E Deus vem. E você começa de novo a sentir a presença dele como você nunca sentiu mais. E você começa a sentir aquebrantamento, um choro que vem do amargo da sua alma, que vem do fundo da sua alma, que vem com mudança de vida. E você consegue ver o poder de Deus agindo na sua vida. Amém? Senhor, muito obrigada pela tua palavra. A tua palavra foi pregada hoje sobre Daniel, que existe guerras espirituais que só se vence orando, jejuando e lendo a Bíblia. E eu peço, Senhor, Pai, todas as pessoas que escutou, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ou até tá aqui comigo até agora, que o Senhor possa dar a ele força, dar a ela força a voltar de novo a orar, a jejuar e a ler a tua palavra, em nome de Jesus. E desde já, Deus, eu te agradeço por tudo. Eu te agradeço por este momento. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Muito obrigada a todos. Fique com Deus e até uma próxima live. Fique atento que eu aviso aqui, tá bom? Nas minhas redes sociais. Fique com Deus. Ore por mim que eu oro por você.